mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo. Obrigada porque o Senhor renovou mais uma vez a nossa vida. Apesar da noite muitas vezes não ser fácil, Senhor, mas nós sabemos que mesmo assim o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigada, Pai. Ó Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti para pedirmos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo que estaremos aqui, que o Senhor encha os nossos corações de alegria, de exultação ao Teu nome. Ó Senhor, enche os nossos lábios do perfeito louvor, para que possamos entoar a Ti um louvor que Te agrade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós também queremos clamar pela Micaela, que não está conosco, a irmã Augusta, Senhor, a irmã Prazeres, o pastor Mauro e Isabel, Pai, que o Senhor esteja com cada um deles, Senhor, renovando, consolando, Senhor, dando alegria e a direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos também que o Senhor nos assista agora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós tenhamos a capacidade de ouvirmos a Tua voz, Pai. Ó Senhor, haja pelo Teu Espírito, Senhor, nos nossos corações, rompendo com todas as barreiras, com todas as preocupações que nós temos, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que esse tempo seja um tempo proveitoso para a glorificação do Teu nome, para a alegria nossa, Senhor. Clamamos também, Senhor, a Tua bênção, Senhor, por aqueles que nos assistem através da live, Senhor. Que o Senhor fortaleça o lar de cada um, o coração de cada um, Pai. Ó Senhor, dizemos também que o Senhor tem plena liberdade de agir nos nossos corações nesta manhã e durante toda a nossa vida, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, pedimos também que tudo aquilo que se levantar para tentar roubar a nossa alegria, a nossa concentração e a nossa paz, que seja repreendido no nome bendito de Jesus. E que tenhamos, Senhor, um coração grato diante do Teu altar, Pai. Ó Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir o Salmo 40. Salmo número 40. E nós vamos ler do 1 ao 5 e depois vamos ler o verso 8, tá bem? Salmo 40, do 1 ao 5 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Agora o verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. E é esse Deus mesmo que nós temos que clamar. E como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, a grande palavra de Deus para nós, logo no início dessa manhã, é esperar. Esperar não é com ansiedade, nem com medo, nem com temor, mas esperar com paciência no Senhor, e Ele então responderá aquilo que temos pedido e aquilo que temos clamado. Amém? E depois o 3 diz assim: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então a palavra
palavra do Senhor nos diz que através do cântico de louvor ao Senhor é que as pessoas confiarão e temerão o Senhor. Então, que os nossos lábios, a nossa maneira de viver, seja exaltação ao nome do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos, então, nos pôr a pé, vamos louvar ao Senhor com alegria e vamos iniciar esse tempo a dizer quantas bênçãos, dize as quantas são. Às vezes nós paramos, não é? E fazemos questões e reclamamos de uma coisa que não correu tão bem, mas se nós pararmos para pensar em todas as possibilidades que o Senhor nos dá, mesmo no meio das dificuldades, livramentos que Ele nos tem dado, muitas são as bênçãos, muito mais do que as dificuldades, não é? Então vamos cantar essa canção, Conta as Bênçãos, diz as quantas são. Mas são mais do que se podem contar. E são assim as bênçãos do Senhor na nossa vida. Muito mais, muito mais. Se nós fizéssemos o exercício de sentarmos e apontarmos tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, não chegariam folhas para escrevermos, não é verdade? Por isso, devemos agradecer ao Senhor. Vamos cantar a canção Seguir a Jesus, que esse desafio em nossas vidas seja vivido com uma alegria. Seguir firmemente sempre ao nosso
nosso Senhor e amado Jesus. Amém? Para que eles também encontrem o caminho de Jesus. Amém? Vamos cantar a canção que diz: esquadrinhemos nossos caminhos e nos voltemos para o Senhor.
A partir do 11, diz assim: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me tem
rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece meu coração. Designa-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam, em troca da sua afronta, os que me dizem, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. E realmente o Senhor é o nosso auxílio, nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46, de modo que nós não temeremos. Nós não temeremos as afrontas, nós não temeremos os problemas, nós não temeremos aquilo, não é, que vier contra as nossas vidas, não é? Porque muitas são realmente as aflições que todos nós passamos. Mas bom é confiar no Senhor e saber que Ele está conosco para todos os momentos. Sejam os bons momentos, sejam aqueles momentos menos bons, mas o Senhor está conosco, como diz aqui. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Vamos cantar ainda uma canção que diz, ó que amor glorioso. Já há muito tempo não cantamos, mas com a letra é muito mais fácil cantarmos. Vamos então nos colocar a pé e vamos entoar essa canção. Ó que amor glorioso. Gloria, Jesus.
que bom que Ele não olhou para os nossos pecados, Ele olhou era para a situação que nós nos encontrávamos. Precisávamos dEle e a única maneira de sermos novamente ligados ao Senhor era através da morte de Jesus. E todos aqueles que aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador têm a vida eterna. Não foi o que Jesus disse a Marta e a Maria quando foi ressuscitar Lázaro? Disse: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E depois ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é a vida, Ele tem poder sobre a morte. E aleluia e glória a Ele, porque nós estamos assegurados e um dia estaremos com Ele. Agora vamos fazer a nossa participação com as nossas ofertas, lembrando que isso é uma responsabilidade dos membros da igreja, não é? Todos aqueles que o façam devem fazer com alegria, como manda a palavra do Senhor, não por constrangimento, não porque Deus precise disso, mas com uma oferta de gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Vamos fazer isso diante do Senhor, que ninguém se sinta constrangido a fazê-lo, mas que façamos com alegria. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo rico privilégio que nós temos de estar aqui, diante do Teu altar, e temos oferecido a Ti, Senhor, essas ofertas para a manutenção da Tua casa e da Tua obra no mundo. Ó Senhor, abençoe os nossos lares, que nunca nos falte, Senhor, o pão sobre as nossas mesas. Ó Senhor, e nem aquilo que precisamos. O Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Senhor. E que em todo tempo, diante de tudo aquilo que o Senhor nos prover fazer, que tenhamos sempre, Senhor, nosso coração satisfeito diante de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, entregamos diante de Ti essas ofertas e pedimos, Senhor, que o Senhor conduza a mente e o coração de quem irá gerir, Senhor, essas ofertas e que elas sejam distribuídas conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar. Ó Senhor, e pedimos-Te que fale conosco agora por meio da Tua palavra. Que as nossas mentes, Senhor, e os nossos corações sejam esclarecidos diante da Tua palavra, Senhor.
Usa, Senhor, a vida do pastor Joãozinho com autoridade, com unção, e que tudo aquilo que ele nos disser que venha diretamente ao encontro dos nossos corações, que transforme, Senhor, a nossa vida e o nosso caráter, e que possamos, Senhor, sair daqui esta manhã, Senhor, renovados e cheios mais e mais do Teu Espírito, mais e mais da fé do Senhor, Pai. Ó Pai, também clamamos e pedimos que tudo aquilo que se levantar para tentar roubar a Tua palavra dos nossos corações, que seja repreendido em nome de Jesus, e que os nossos pensamentos estejam cativos à obediência do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti e cremos que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Amém. E passa a palavra para o pastor Joãozinho. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E sejam bem-vindos. Também saudar e dizer a não seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Finalmente podemos estar juntos, depois de tanto desejo e tantas dificuldades. É um prazer podermos aprender da palavra do Senhor e estarmos nesta comunhão e adoração ao nosso Deus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. Tiago, capítulo 4, e vamos ler do verso 4 até o 10. Tiago, capítulo 4, e versículo 4 até o 10. Amém? Tiago, capítulo 4, e versículo 4 até ao 10, que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos ler mais uma vez, do versículo 4 até o 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos mais uma vez nesta manhã, Pai. Te continuamos a dar graças, Senhor, pois já nos tens abençoado nesta manhã, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, com os hinos de louvor e gratidão a Ti, Pai, e já tens derramado a Tua paz e o Teu consolo nos nossos corações. Te pedimos, Pai, que da mesma forma que tens ministrado a nossa vida até agora, Pai, que venhas agora ministrar a Tua palavra, Senhor, que abras os nossos ouvidos, Senhor, que abras o nosso entendimento, Pai, e que nós compreendamos tudo aquilo que nos queres ensinar nesta manhã. Amém. Por isso, vem também aplicar a Tua palavra à nossa vida, Pai, e que nós possamos ser aqui regozijados porque o Senhor é bom. Aleluia. Mais uma vez te pedimos, Pai, que onde sabemos que a palavra da verdade, a palavra que transforma é pregada, o inimigo das nossas almas, Senhor, vem tentar nos distrair, Senhor, vem tentar endurecer o nosso coração, Senhor, vem tentar, Senhor, roubar esta palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, mais uma vez, que desde já repreendas toda ação maligna no nosso meio
e que nós, nesta manhã, possamos ouvir unicamente a voz do Senhor amado, do Pastor amado, do Senhor Jesus Cristo, esta voz de amor, Pai. Por isso, fala aos nossos corações, fala a nossa vida, isto nós te pedimos desde já, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Quem conhece a Cristo é nova criatura. E como novas criaturas, nós temos um novo viver. Mas é interessante que o Senhor Jesus faz uma oração especial quando nós somos apresentados perante Deus. E em João capítulo 17, versículo 15, o Senhor Jesus ora ao Pai e diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, apesar desta nova vida, nós continuamos a habitar no mundo que Deus criou, continuamos a habitar nesta terra e continuamos a caminhar no nosso dia a dia. Mas o problema é que este mundo, esta vida, muitas vezes tem influência na forma como nós vivemos. E faz com que nós, muitas vezes, andemos nos caminhos que Deus não quer. Nós desejamos a paz. Nós desejamos nos reconciliar com Cristo. E desejamos andar nesta vida com este Jesus Cristo que é maravilhoso. E isso, muitas vezes, nos leva a um choque contra o mundo e contra a vida cotidiana que nós vivemos. E muitas vezes este mundo tem influência nos padrões em que nós definimos no nosso vivenciar diário. Padrões que nos levam muitas vezes a querer definir segundo o nosso conceito daquilo que é certo e errado. Porquê? Porque nós somos confrontados dia após dia com ações, com pensamentos e atitudes, e muitas vezes nós tentamos equilibrar uma balança para podermos dizer nós continuar a viver consoante Deus quer. Mas a palavra do Senhor nos diz que há dois senhores que podem habitar o nosso coração, que podem habitar a nossa vida, que é o inimigo das nossas almas e que é o Senhor Jesus Cristo, e que, independente daquilo que nós escolhermos para reinar na nossa vida, vai ser aquele que vai ser predominante. A palavra do Senhor nos diz que não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus, ou servimos a Mamão, o Deus do dinheiro, o Deus deste mundo, o Deus deste século. Então, o que nós podemos compreender é que nós precisamos escolher o rei que vai reinar na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós sentimos uma influência tremenda na nossa vida de tudo aquilo que nos rodeia e nós não podemos fugir das coisas que nos rodeiam. Muitas vezes nós, quando somos confrontados com alguma ação, alguma atitude, nós dizemos muitas vezes que nós não nos podemos privar de todas as coisas. Porquê? Porque nós não conseguimos fugir de todas as coisas que existem no mundo. E se nós nos afastarmos deste mundo, pensamos muitas vezes: o que é que nos resta? O que é que nós vamos fazer? Para que é que este mundo serve se nós nos apartarmos de todas as coisas? Mas nós sabemos que o mundo é dirigido pelo inimigo das nossas almas. Então, o que é que nós fazemos? Tentamos amenizar as coisas. Isto aqui, eu sei que desagrada a Deus, mas isto aqui até damos um jeitinho e Deus não se importa assim tanto. Mas nós temos um Deus zeloso, um Deus santo, que tudo tem valor para Ele. E muitas vezes nós tentamos também pegar nessas verdades bíblicas que a palavra nos diz, que é bem claro, e tentamos conjugar com um meio padrão de forma a ser agradável, de forma a pensar que essas coisas não atinjam o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas ao olharmos para o versículo 4, Tiago nos chama a atenção disto. A atenção sobre este misto de relacionamento, este misto de reconciliação das duas formas de vida. E ele nos diz que é impossível e adverte-nos. Ele diz no verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ao pensar nestas coisas, nós pensamos: como é que nós podemos cultivar uma amizade com os inimigos de Deus? Se nós tentamos ser amigos do mundo, então nós vivemos em rebelião contra Deus e nós estamos em guerra contra este Deus. Logo, nós somos o quê? Seus inimigos. Isto torna-nos adúlteros ou antes infiéis para com este Deus. Mas nós queremos ser fiéis a este Senhor. Nós queremos ser fiéis a este Deus. Queremos ser seus amigos. Então, o que é que nós podemos fazer para sermos amigos de Deus? E a primeira coisa que nós precisamos compreender é os três inimigos
que labutam contra a nossa vida, desde o despertar até o deitar. Ele labuta para com esta nossa amizade com Deus. Então, quem são estes inimigos que ferozmente lutam contra a nossa vida? E no verso 4 nos diz qual é esse primeiro inimigo, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, o primeiro inimigo que nós temos para a nossa alma é o mundo. E quando a palavra do Senhor nos diz mundo, neste texto, neste contexto, Ele não se está a referir à criação. Muitas vezes nós temos essa dificuldade quando pensamos em mundo, pensamos na criação. Mas Deus diz que a sua criação foi boa e que nós, como suas criaturas, somos uma criação muito boa. Então não é na criação que Deus está a referir. O que Ele está a referir na realidade é à sociedade corrupta em que nós vivemos, ao princípio do mal que opera através dos homens. Então esta sociedade com os valores e princípios distorcidos, com valores e filosofias que se apartam de Deus, é contra esse mundo, essas ideias que Deus quer que nós lutemos, que nós compreendamos como é um inimigo constante sobre a nossa vida. Irmãos, é uma realidade que nós, todos os dias, o que nós vemos é ideias novas, mas todas as ideias ou pensamentos que surgem no nosso meio, que às vezes parecem ideias fantásticas, na realidade nós vamos compreender que são ideias e pensamentos contra Deus. Tudo nos quer afastar da presença de Deus. Todo o mundo nos quer, esta sociedade nos quer dizer que nós conseguimos viver neste mundo sem este Deus Criador. Mas nós sabemos que isso é uma ilusão, é uma utopia. Nós não conseguimos subsistir sem este Deus. Porquê? Porque Ele é o que sustenta o fogo da vida em nós. E se Ele sustenta o fogo, Ele sustentará todas as coisas. E como é que nós podemos viver sem Ele? Então este mundo nos tenta afastar de Deus. Este mundo tenta nos reger neste sistema. Este mundo que valoriza as riquezas. E nós muitas vezes somos também levados a valorizar as riquezas. E como nós ainda falámos há pouco, às vezes o nós termos posses financeiras nos faz com que nós nos sintamos num patamar diferente dos outros. Quando Deus olha para nós, vê homens e mulheres pecadores que Ele ama, quer resgatar, quer na sua presença. Mas nós muitas vezes quando olhamos, observamos o quê? A condição financeira. Valorizamos as riquezas e é isso que o mundo nos diz. Quem tem dinheiro, aparentemente é alguém bem sucedido. Aparentemente é alguém que está de bem com a vida. Mas nós sabemos que isso são tudo ilusões do mundo. Quando nós pensamos nisso, nós vemos muita riqueza que é adquirida de forma ilícita. Essa riqueza é abençoada por Deus, não é? Essa riqueza é uma bênção, com certeza que não é. É uma riqueza que vem pela deturpação do entendimento do mundo, mas que satisfaz o coração do ser humano no engano. Então, se o mundo valoriza o prestígio e a fama, nós temos tendência a valorizar essas mesmas coisas. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, precisamos vigiar para que essas coisas não encham o nosso coração e não nos apartem da presença de Deus. Quando nós olhamos para as coisas, nós sabemos que essas coisas não nos conquistam de início. Não vem de repente, eu quero isto. Não, vai conquistando devagarinho. Da mesma forma que uma enfermidade ou um vício vem de forma levezinha e vai consumindo a nossa vida, assim também é o mundo. Vai vindo com pequenas coisas, vai nos tentando adquirir e nós ao início resistimos, mas quando andamos por ela, se nós não vigiarmos, nós já fomos tomados por esses pensamentos, por essas ideias e nós nem nos apercebemos. Irmãos, uma das coisas que tem consumido muito a vida do povo do Senhor é estes pensamentos que no início resistem com firmeza, mas com o passar do tempo vão esmorecendo, vão deixando de vigiar e quando se vê-se vidas que parece que não são diferentes do mundo. Parece que caminham como o resto do mundo, deixam-se levar pela corrente e se afastam da presença do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser amigos do mundo. Porquê? Porque quem é amigo do mundo se deixa contaminar por ele e se aparta da presença de Deus. E amigos do mundo, inimigos de Deus. E é isso que nós não queremos. Nós somos amigos de Deus e queremos viver nesta intimidade, nesta amizade com este Deus maravilhoso. Por isso nós precisamos vigiar e estar atentos à nossa postura. Amém? A segunda coisa que a palavra do Senhor nos fala, que o inimigo das nossas almas é a carne. No verso 1 diz,
do capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então são as paixões carnais que nos podem levar não só à guerra uns com os outros, mas a esta guerra com Deus. Vamos abrir em 1 João, capítulo 2, e versículo 16, e vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. 1 João, perto do Apocalipse, capítulo 2, e versículo 16. Amém? Que diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nós devemos fugir destas paixões. Da mesma forma que José do Egito fugiu da mulher de Potifar, assim nós devemos fugir destas coisas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então a única maneira de nós vencermos as tentações da carne é fugir do lugar, fugir das circunstâncias ou fugir das pessoas que nos incentivam a esses erros. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para a vida de muita gente que está destruída e quando nós olhamos, nós vemos como as más influências corrompem os bons costumes. Já diz o ditado e é uma verdade. Muitas vezes vemos os maus hábitos e eu não participo nesses hábitos. Não fazem parte da nossa vida. Mas aos pouquinhos, quando vamos lá por ela, se nós não vigiarmos e não fugirmos das situações, nós vamos ser apanhados por elas. Quando nós olhamos para alguém que é alcoólico ou que está na dependência química, eles não foram conquistados na primeira vez que beberam um copo, na primeira vez que se drogaram, pelo contrário. As primeiras vezes, se calhar, até resistiram. Mas as más companhias conduziram aos maus costumes e aos pouquinhos, quando se deram por elas, estavam presos nesta teia. Então, quando nós nos apercebemos que estas coisas entristecem a Deus, entristecem o Espírito Santo, o que nós devemos fazer é fugir, nos afastarmos delas. Porquê? Porque se nós não fugirmos, nós vamos acabar por ceder. Porquê? Porque nós somos fracos. Nós não temos força para resistir a muitas dessas coisas. Por isso, se nós tentarmos resistir na nossa força, nós vamos acabar por cair. Irmãos, há uma peça de teatro que marcou muito a minha vida e que é um jovem. Esse jovem queria caminhar com Cristo, só que ao mesmo tempo havia as coisas da carne que o despertavam. Então ele pega no sábado à noite e diz: pronto, hoje eu vou sair e vou aproveitar o mundo. Só que com ele estava Jesus Cristo e para onde quer que ele caminhasse, Jesus Cristo caminhava com ele. E ele pensava: como é que eu posso ir a uma discoteca se agora Jesus Cristo está comigo? Aquilo não é um lugar para ele. Pronto. Como é que eu posso agora ir para um lugar se aquilo não é adequado para Cristo? E o jovem disse: já sei o que vou fazer. E pegou, crucificou Cristo na sua casa e saiu. Isso é o que o mundo, é o que a carne nos tenta fazer muitas vezes. Nos tenta consumir, nos tenta abraçar estes costumes e hábitos que na realidade nos afastam de Deus. E nós muitas vezes cedemos. Este inimigo da carne é feroz. Este inimigo da carne procura constantemente nos apartar de Deus. Então fujamos destas coisas que sabemos que desagradam a Deus e que na realidade, quando damos por ela, podemos ser absorvidos por elas. Então que nós corramos e fujamos com toda a nossa força. Amém? Amém. O terceiro inimigo que a palavra do Senhor nos diz no verso 7, ele diz-nos assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o terceiro inimigo que nós temos é o mundo, é a carne e é o diabo. E o pecado predileto que o diabo tem e que assola a maioria do ser humano é a vaidade, é o orgulho que vem tentar encher o nosso coração. Então quando olhamos, por exemplo, para Adão e Eva, nós vemos o desafio que Satanás fez a Eva: olha, se comeres este fruto não vai acontecer nada de mal. Primeiro começou com a mentira e depois diz: olha, vais ser igual a Deus. E a vaidade, o orgulho de querer ser igual a Deus fez com que Eva comesse o fruto proibido e desse ao seu marido, e os dois pecaram. E ela desobedeceu então contra este Deus maravilhoso. Quando olhamos também quando Jesus, depois 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás tentou Jesus da mesma forma: olha,
se prostrado madurares, eu dou-te todo o mundo é teu. O que o inimigo não compreendia é que o mundo da criação já é dele. Mas o inimigo queria lhe apresentar, olha, se prostrado madurares, eu dou-te tudo aquilo que tu consegues observar com os teus olhos. Também disse a Jesus, olha, se te deitares aqui abaixo, os olhos do Senhor vêm buscar. Não tentarás ao Senhor teu Deus, respondeu Jesus. Então essa é a forma que Satanás tenta muitas vezes agir, trazendo orgulho, trazendo vaidade ao nosso coração. E assim como Eva pecou, nós também estamos sujeitos a esse. Irmãos, o maior pecado que nós temos, vamos dizer assim, é a nossa vaidade. Nós somos orgulhosos. Não conheço ser humano que não seja orgulhoso no seu coração. Se nós não vigiarmos, nós somos orgulhosos e somos cheios de nós mesmos. Isto vem da nossa natureza? Não, vem do inimigo das nossas almas que nos faz pensar desta forma. E este inimigo das nossas almas quer o quê? Que nós não dependamos de Deus. Quer aquele orgulho de eu sozinho supero tudo, eu sozinho consigo tudo, eu não preciso de ninguém. Mesmo que eu esteja sozinho, eu supero todas as coisas. E nós sabemos que isso não é verdade. Primeiro, Deus criou-nos para viver em sociedade. Deus criou-nos para depender uns dos outros. Já lá na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, e quando Deus definiu que haveria pedreiros, serralheiros, metalúrgicos, Deus já colocou lá cada um com uma profissão diferente. Para quê? Para que nós dependêssemos, em primeiro lugar, de Deus, mas dependêssemos de uma sociedade, dependêssemos uns dos outros. Então o inimigo vem nos encher de vaidade e faz-nos pensar que nós, na realidade, não precisamos de ninguém. E quando esses sentimentos já alcançam o nosso coração, então não há mais lugar para Deus na nossa vida. Porquê? Porque nós estamos a declarar que nós não precisamos dele. Então estes são os inimigos que nos assolam todos os dias, de manhã à noite, vêm tentar consumir a nossa mente, o nosso coração e consumir a nossa vida. Mas sabendo que o nosso desejo é buscar ao Senhor, como é que nós podemos vencer estes inimigos da nossa alma? Como é que nós podemos nos apartar destes inimigos que podem consumir a nossa vida? E para vencê-los, a primeira coisa que nós devemos fazer é submeter-nos a Deus. No verso 7 diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o que precisamos fazer é render-nos à vontade de Deus de forma incondicional. É pormos todas as áreas da nossa vida sobre a sua autoridade. Não só no que Ele ordena, mas também em tudo o que provê ou que permite que venha sobre a nossa vida. Sabendo que todas as coisas que Deus permite é para o nosso bem. Então, vamos abrir em Romanos, capítulo 8 e versículo 8. Capítulo 8 e versículo 28 de Romanos. Romanos, capítulo 8 e versículo 28. Amém? Que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, submetermos a Deus é saber que tudo o que sobrevenha sobre a nossa vida, que Deus permite que venha sobre a nossa vida, então ela vem como um benefício, vem para nos ensinar a crer neste Senhor, vem para nos ensinar a confiar e a esperar neste Deus maravilhoso. Mas quando olhamos para a vida de José, nós vemos que a vida não foi fácil. Primeiro foi vendido pelos seus irmãos, primeiro os irmãos o queriam morto. Depois os irmãos dizem, não quero o peso da vida, da morte dele sobre mim. Não, vamos antes vendê-lo. Depois venderam, depois esteve preso até que chegou a governador do Egito. Se fosse outra pessoa, se calhar nós pensaríamos, Senhor, Tu és o meu Deus, eu adoro-te, como é que Tu permites estas coisas na minha vida? Só que o propósito que Deus tinha para a vida de José era a bênção da sua família. Se ele não tivesse chegado a governador do Egito, jamais poderia suprir as necessidades da sua família. Por isso, todas as coisas que Deus permitiu na vida de José foi para a bênção. E nós, na nossa vida, se porventura acontecem coisas que nós tantas vezes não compreendemos,
nós temos que saber que se Deus está no controle, todas essas coisas vão ser para nosso benefício e vão nos ajudar a crescer em maturidade e confiança neste Deus. Por isso nós precisamos nos submeter de forma incondicional a este Deus maravilhoso. Amém? A segunda coisa que ele diz é que nós precisamos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então devemos resistir. Não devemos permitir que ele nos tente, que ele nos seduza. Existe um texto que diz que nós não podemos impedir um pássaro de rodear a nossa cabeça ou de pousar na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de criar ninho na nossa cabeça. Então é isso que nós precisamos, resistir aos dardos inflamados do maligno, resistir àquilo que o mundo e o inimigo das nossas almas enaltece, como a independência, a fama, o materialismo, o orgulho, o egoísmo. São tantas as coisas que o inimigo nos tenta lançar como um dardo inflamado à nossa mente e ao nosso coração, e é essas coisas que nós devemos realmente resistir, que devemos fugir daquilo que sabemos que desagrada a Deus. O inimigo sempre nos vai tentar, mas nós já sabemos pela palavra e temos vindo a conhecer aquilo que desagrada a Deus. Então, sabendo aquilo que desagrada a Deus, então o Senhor já nos deu poder pelo seu Filho Jesus Cristo para resistir a todo o tentado maligno. Então, em Cristo nós podemos resistir, em Cristo nós podemos tirar da nossa mente. Como temos falado nos estudos anteriores, o inimigo muitas vezes vem com aquele dardo inflamado. Este pecador não presta, Deus não te ama. Mas isso é tudo o contrário àquilo que a palavra nos diz. E como é que nós podemos resistir ao diabo? Conhecendo a palavra do Senhor que diz que Deus me ama. Deus deu o seu Filho por amor de mim. Deus quer conduzir os meus passos na luz. Então é assim que nós podemos resistir muitas vezes aos dardos inflamados do maligno, como conhecendo a verdade da palavra de Deus, que vem fortalecer o nosso coração e nos ajuda a apagar estes dardos sobre a nossa mente. Amém? Amém. Terceira coisa que diz no verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, a chegarmos a Deus, e nós podemos chegar a Deus como? Através da oração, através da obediência, através da devoção, mas também através do arrependimento das nossas vidas. Então, quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais perto de Deus nós ficarmos, mais vamos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo e mais o caráter de Cristo brilhará na nossa vida. Então, comunhão com Deus, ela traz esta purificação, tanto nos atos externos como nos atos internos, no íntimo do nosso coração. Quanto nós mais da luz nos chegamos, mais nós conseguimos observar. É interessante que nós podemos ter uma lâmpada num lugar escuro. Se nós estamos afastados, nós podemos ter percepção de sombras ou da presença de alguma coisa ali. Mas quando nós nos vamos chegando à luz, então nós vamos vendo quem nós somos, vamos vendo as nossas rugas, vamos vendo os nossos cabelos brancos, vamos conseguindo ter percepção minuciosa das coisas. Então, se nós nos chegarmos a Deus e Ele se chegar a nós, então mais e mais a nossa vida vai brilhar para Ele. Porquê? Porque Ele a cada dia se vai manifestando mais e mais aos nossos corações e nós vamos ser mais e mais transformados. Então, transformação desde o íntimo do nosso coração até a nossa vida exterior. A palavra do Senhor diz-nos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o nosso coração precisa estar cheio do Senhor e da Sua Palavra. E se estiver cheio do Senhor e da Sua Palavra, então da nossa boca vão sair palavras de bênção, palavras de fortalecimento e palavras de graça. Amém? Amém. Então chegarmos a este Deus. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais Ele operará. Há um texto do Senhor que diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor anda ao nosso redor. Então o anjo do Senhor é o nosso guarda. E Ele só deixa de estar a nossa guarda quando nós pecamos e nos afastamos. Aí abrimos brecha para que o leão que anda ao derredor do anjo e ao nosso derredor possa entrar na nossa vida. Mas se nós estamos firmes no Senhor, Ele não tem oportunidade para nos destruir, para nos tentar, nem para nos afastar. Por isso, perseverança de chegarmos a este Deus maravilhoso. Amém? Amém. E a quarta coisa que a palavra do Senhor nos diz que precisamos fazer, está no verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos
exaltará. Então nós precisamos nos humilhar diante deste Deus. Então nós muitas vezes temos tendência de tratar o nosso pecado, as nossas falhas de forma leve e descondescendente. Não importa, não faz mal, o Senhor conhece-me. E muitas vezes essa é uma justificação enganosa para o nosso coração. Isso é o que o inimigo quer, que nós muitas vezes menosprezemos realmente aquilo que temos feito que desagrada a Deus. Mas se nós nos humilharmos debaixo da mão do Senhor, então o Senhor nos exalta. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos aos pés do Senhor, então Ele nos exalta. Como a irmã de Lázaro se humilhou aos pés do Senhor. Enquanto a outra irmã andava tarefada que queria preparar uma grande refeição para o mestre dos mestres, ela escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés do Senhor Jesus, a aprender aquilo que saciava a fome e sede da sua alma. Então nós precisamos nos humilhar perante este Pai maravilhoso. E quando nós nos humilhamos, o Senhor opera na nossa vida. Quando olhamos para a parábola do filho pródigo, o filho pródigo chegou e pediu ao pai: pai, dá-me a minha parte da herança. Já começou errado porque o pai era viver, não tinha direito a nada. Mas o pai, pronto, queres a tua parte da herança? Vai. Ele foi, perdeu-se no mundo. Mas quando ele reconheceu que na casa do pai ele tinha tudo aquilo que carecia, ele veio e humilhou-se na presença do pai. O pai reconheceu realmente a sua humilhação e o que é que fez? O pai o exaltou, mandou colocar o anel no seu dedo e lhe deu as melhores vestes. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele exalta-nos, Ele reanima-nos, Ele anima o nosso espírito e a nossa alma e tira o peso do pecado do nosso coração e da nossa vida. Por isso nós precisamos nos humilhar. Irmãos, este é o segredo para nós vencermos estes três inimigos tão ferozes: o mundo, a carne e o diabo. Então, para nós sermos mais do que vencedores, nós precisamos submeter-nos a Deus, resistir ao diabo, chegarmos a Deus e humilhar-nos perante este Deus maravilhoso. Então, que esse seja o desejo do nosso coração. Tiago nos dá este conselho e ele sabe que se nós nos amarmos deste Deus, então a nossa vida vai ser uma vida de bênção, uma vida de cuidado. Não significa uma vida sem problemas, que a palavra e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: Pai, não nos peço que tires do mundo, mas livra-nos do mal. No mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas é uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de coração cheio deste Deus maravilhoso. Então que nós possamos sair e ser vencedores contra estes inimigos, nos abeirando deste Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. E te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nos despertaste, Senhor, para compreender estes inimigos ferozes, Senhor, que constantemente estão à nossa volta, Senhor, nos tentando consumir, nos tentando apartar de Ti, Pai. E obrigado, Senhor, que Tu és um Deus tão maravilhoso, Senhor, que Tu nos dás, Senhor, a forma de escape. Tu nos dás a salvação, Senhor, Tu nos dás a forma de nós podermos, Senhor, sair mais do que vencedores sobre estes inimigos. Aleluia. Por isso, Pai, te pedimos, Senhor, que a cada dia nos dês entendimento, Senhor, que a cada dia nos dês a Tua sabedoria, a Tua graça, Pai. E que nós possamos, Senhor, nos abeirar mais e mais de Ti, Senhor, para podermos, Senhor, resistir ao inimigo das nossas almas, para podermos sair vencedores, Pai. Por isso, humilha-nos na Tua presença, Senhor, e quebranta os nossos corações, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo e conduz os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Amém. Obrigado por tudo, Senhor, isso nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Então, sendo vencedores sobre os nossos inimigos, nos abeirando mais e mais vezes. Amém? Vamos entoar um hino para podermos terminar o nosso culto. Eu penso que nós já entoamos este hino alguma vez, ele é meu conhecido, mas eu penso que nós nos vamos lembrar desta letra, que esta letra também venha fortalecer e consolar o nosso coração. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu
ninguém nos pode arrebatar das suas mãos. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã, agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos orar também por aqueles que nos faltam. A irmã Augusta, que passa por esta enfermidade. O irmão Marcos do Brasil também pediu oração pela sua filhinha a mais velha, tem 8 anos, que se magoou no joelho também. Diz que fez exames, mas o joelhinho dela está muito inchado e ela sente um bocado de dor. Vamos orar por ela. Também orar por aqueles que passam por esta enfermidade do Covid, que tem assolado muitas vidas e muitas famílias. Amém. Orar também pela tia Augusta, que também não veio. A semana passada esteve connosco, mas infelizmente hoje também não pôde. Vamos orar por eles. Amém. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela tua bondade derramada sobre as nossas vidas, Pai, e de podermos mais uma vez nesta manhã, Senhor, estarmos em comunhão uns com os outros e em comunhão contigo, Pai Santo. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez manifestaste graça à nossa vida, Pai, e nos dás o segredo da vitória, Senhor, contra o inimigo das nossas vidas, Pai. Por isso, auxilia-nos a cada instante, Senhor, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos força vinda do alto, Pai, e que as nossas vidas te engrandeçam e te glorifiquem. Senhor, também te pedimos nesta manhã por aqueles que nos faltam, Pai, aqueles que passam por enfermidade, Senhor, como a irmã Augusta, Pai, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja a operar no seu corpo, Pai, que tu estejas, Senhor, a retirar, Senhor, esta enfermidade dos seus pulmões, Pai, que tu estejas a renovar, Senhor, o seu ânimo, a sua alegria, Pai, e que ela veja, Senhor, o teu agir, Senhor, renovando a sua saúde e o seu corpo, Pai. Por isso, toca, Senhor, na tua serva, na tua filha, Senhor, e dá-lhe esta graça, Pai. Também te pedimos, Pai, pela Maria, Senhor. Tu sabes, Senhor, a dor que ela tem no seu joelhinho, Pai, mas tu és aquele que renova, que restaura, Pai. Por isso, Senhor, tira toda a inflamação no joelho, Senhor, renova, Senhor, e continua a manifestar a sua vida, Senhor. Que desde esta eternidade, Senhor, ela possa aprender a cada dia mais e mais a te conhecer e a amar-te de todo o seu coração, Pai Santo. Por isso, abençoa, Pai. Senhor, abençoa também a tia Augusta, abençoa a Micaela, que nos falta nesta manhã, Pai. Que a tua mão poderosa também as alcance, Senhor, que tu as consoles, Senhor, que tu as despertes, Pai, e que tu firmes a cada dia mais e mais os seus passos em ti, Pai Santo. Te pedimos também por todos aqueles que através da live, Senhor, também nos assistem, Pai. Amém. Conheces a vida deles, conheces a nossa, Pai. Sabes as nossas necessidades, Senhor. Por isso, responde, Senhor, à nossa oração, responde aos nossos desejos, Pai, e responde, Senhor, a tudo aquilo que nós temos clamado a Ti. Amém. Pedimos também desde já, Pai, que nos abençoes no resto deste dia, Pai, que também desde já estejas a guardar-nos de todo o mal, Pai Santo, e que a Tua paz, o Teu consolo e a Tua alegria nos inundem, Pai. Amém. Também te queremos pedir em especial, Senhor, por aqueles que vivem, Senhor, sobre esta enfermidade do Covid, Senhor, sabes quantas vidas, quantas famílias que estão a ser atingidas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que Tu guardes, Senhor, a cada um, Senhor, que Tu dês o renovo, Pai, que Tu dês graça e sabedoria também aos médicos, Senhor, para saberem agir perante esta luta e esta dificuldade, Senhor. E que a cada dia, Senhor, Tu despertes os nossos corações para nós reconhecermos que existe um Deus maravilhoso que nos ama e quer cuidar da nossa vida. Nos abençoa, nos dirige-nos, isto nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as tuas consolações do Espírito Santo sejam conosco agora eternamente, e nós dizemos Amém. Amém. Então o Senhor nos continua a abençoar. Amém.